Um prazer poder estar aqui com vocês em mais essa noite, uma noitezinha chuvosa, né, gente? E haja esforço para a gente conseguir estar aqui. Então, em nome da comunidade Espírita Ramatiz, eu quero, antes de tudo, agradecer a presença de cada um, o esforço de estar trocando um pouquinho aqui conosco dessa energia, das reflexões, e que essas reflexões possam realmente ser úteis para cada um de nós, em ambos os planos da existência, para que nós gradativamente consigamos ir nos tornando pessoas mais conscientes, mais lúcidas, com um coração mais bem trabalhado, nos tornando pessoas melhores. Para que a gente possa começar essa reflexão, eu quero convidá-los para que juntos fechemos os nossos olhos por um segundo, respiremos profundamente e com a nossa mente possamos buscar o nosso querido, nosso amado Mestre Jesus, aquele que nos prometeu que onde 2 ou mais se reunissem em nome dele, ali ele estaria. Então, sabendo que o Senhor aqui conosco está, Mestre, te agradecemos profundamente pela oportunidade, te pedimos proteção para essa noite de reflexões, que o nosso coração, que a nossa mente sejam terrenos permeáveis e que nós possamos efetivamente sair daqui um pouquinho melhores do que quando adentramos a essas portas. Que a tua paz esteja conosco, não só nestes momentos, mas ao longo de toda a nossa caminhada. Que assim seja. Amigos, e para conversarmos hoje, a gente vai girar em torno do tema que está aí na tela, né? Uma parábola contada por Jesus, uma daquelas histórias que Jesus contava para a multidão, para os seus discípulos, enfim, para trazer ensinamentos muitas vezes profundos e de difícil assimilação. Difícil assimilação não só naquele tempo, né? Ainda hoje nem sempre é muito fácil entender nuances e pormenores que estão embaixo desses ensinamentos do Cristo. E graças a Deus esses ensinamentos atravessaram os tempos e 2000 anos depois estamos aqui ainda em torno dessas pequenas histórias para tentar extrair delas algum aprendizado. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai então encontrar no capítulo 16 um capítulo inteiro intitulado por Kardec, né, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse é um capítulo do Evangelho que vai nos trazer para refletir muito em torno de quem é o Senhor do nosso coração. Vai nos fazer refletir a respeito das riquezas, inclusive das riquezas materiais, com até alguma ênfase nessa riqueza material, mas a gente pode ampliar muito essa compreensão, expandindo mesmo a interpretação literal da letra, para que a gente vá conseguir trazer uma transformação maior para todos nós. Eu vou ler com vocês aqui na íntegra, rapidamente, toda a passagem, e depois a gente vai devagarzinho tentar esmiuçar um pouquinho e refletirmos juntos em torno disso. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhas dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu, e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E, exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta dos dedos na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho,
lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mande à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para esse lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhes Abrão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Essa parábola ela é um pouco mais extensa que o usual. As parábolas de Jesus geralmente são histórias bem curtinhas mesmo, né? E ela está relatada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nos versículos de 19 a 31. Pessoal, então vamos lá. Vamos contextualizar um pouquinho disso tudo aqui. Percebam, ela é uma historinha meio dura, né? Parece dura a vocês? Parece estranho pensar que Jesus, o mestre do amor, o grande irmão, aquele que acolheu toda sorte de pessoas com todos os tipos de dores, em algum momento escolha uma passagem como essa para, a partir do que aqui está escrito, ensinar as pessoas, trazer as pessoas para refletirem a respeito de uma série de ideias, uma série de questões, porque essa é uma passagem cheia de pequenas nuances, cheias de detalhes e de algumas coisas que nos parecem estranhas, né? Nos parecem complicadas de ver. Por isso que às vezes a gente tem que se debruçar mesmo, com atenção, com carinho, com a mente e com o coração mais aberto e estudar um pouquinho para entender o que isso tudo aqui está dizendo. Porque se a gente vai ao pé da letra e leva isso de forma superficial, talvez a gente tenha muita dificuldade. Primeiro, de entender que isso está saindo da boca de Jesus para ensinar. Segundo, de trazer isso para o nosso momento atual e contextualizar no nosso dia a dia, na nossa vida do aqui e agora. Porque não tenhamos dúvida, tudo aquilo que Jesus ensinou foi muito bem elaborado. A didática do Cristo ela é algo inquestionável. E tenhamos certeza, para cada palavra, para cada vírgula, para cada sequência de eventos que uma dessas parábolas possa nos trazer, existe um propósito, existe um porquê e existe uma forma de compreender que há de nos ajudar a trabalhar a nossa situação atual. Essas parábolas também têm a característica de serem atemporais. Há 2000 anos atrás, elas tinham a capacidade de penetrar os corações, penetrar mentes e fazer com que as pessoas mudassem seus comportamentos a partir de uma reflexão. E desde lá até o momento atual, isso continua acontecendo. Estudar o Evangelho de Jesus é sempre uma excelente forma da gente trabalhar o nosso eu. Só que as pessoas que habitavam aquela terra de 2000 anos atrás, do tempo do Cristo, têm características muito diferentes das pessoas que habitam o nosso planeta no momento atual, concordam? Nós somos diferentes, nós temos uma série de situações que são muito diversas. Porém, ainda assim, se a gente solta dessa literalidade e vai entender todo o simbolismo, contextualizar esses textos, a gente percebe que somos nós, sem dúvida, ainda os personagens dessas histórias, gente. Então, para a gente começar a nossa reflexão, porque essa há de ser uma noite de muitas perguntas para vocês, viu? Talvez nem tantas respostas, mas muitas perguntas.
Eu queria chamar a atenção, antes de tudo, para o título da parábola. Quando Kardec coloca lá, ele intitula essa parábola como a parábola do mal rico. Percebe? Vocês também vão encontrar nos estudos do Evangelho essa parábola sendo citada como a parábola do rico e de Lázaro. São os dois nomes que a gente mais encontra. Mas Kardec colocou aqui a parábola do mal rico. Pensemos. Está lá naquele texto, né, do não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode ter dois senhores para o coração. Vai nos trazer reflexões a respeito da riqueza, dos recursos. E uma das falas mais conhecidas de Jesus a respeito da riqueza é aquela que diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Confere, vocês já ouviram essa frase? Ela é famosa? Ela é bastante famosa, né, gente? Ela dá um medinho na gente? Às vezes dá, né? Dá bastante. Por que será que o título da parábola aqui está como a parábola do mal rico? Se existe um mal rico, a gente pode supor que deve haver uma outra categoria de rico? Um bom rico? Talvez, né? Faz sentido que se há o mal rico, existe o bom rico. E o que é que será o fator que separa o mal rico do bom rico? Se é que a gente pode conceber que existem essas duas categorias, né? Se a gente se apega à materialidade dos fatos, e quando a gente vê Jesus falando que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, talvez aqui a gente esteja falando mesmo de uma espécie particular de riqueza, que tem muito a ver com a riqueza na matéria, a riqueza material, mas principalmente ligada à forma como o indivíduo se conecta com a riqueza. Porque se a gente retoma o texto que está sendo lido, uma das figuras do texto aqui, tem 3 personagens, né? Tem o rico, tem Lázaro e tem Abraão. Abraão é um dos patriarcas lá do Antigo Testamento, né? Então são 3 personagens. Abraão aqui vai simbolizar para nós e vai nos ajudar a refletir em torno da figura do pai Abraão, como ele é citado no texto, do patriarca para os judeus, né? E do pai celestial, que é Deus na nossa vida. Então ele é uma figura um pouco diferente dos outros 2 personagens. Abraão era alguém que tinha muitos recursos? Era. No seu tempo, enquanto patriarca, ele teve muitos recursos. E uma das características mais marcantes da personalidade desse patriarca, diferente de outros, era a generosidade. Então eu começo, a partir dessa figura, para pensar que talvez, se a gente precisar buscar a figura de um bom rico, a gente possa usar a figura do pai Abraão, que é marcado por uma generosidade de coração. Tanto assim que na nossa parábola é ele quem vai acolher aquele que parte da matéria em determinadas circunstâncias. Correto? Então, nossa primeira pergunta era essa. Se existe um mal rico, existe um bom rico? E quais as características do mal rico? Quais as características do bom rico? Estudando esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter ainda bem pertinho ali de onde a gente tirou essa parábola, essa frase que está transcrita, tá? O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicares todas às coisas materiais. Então ele está dizendo aqui que o fato
da nossa afetividade, do nosso apego, do nosso amor, ainda estar tão preso nas coisas da matéria, isso é suficiente para destruir uma outra possibilidade de amor, de afetividade, que deveria ser cultivada dentro de cada um de nós e que, sem dúvida, seria um grande remédio para muitos males do meu coração, do seu coração, muitos males da nossa humanidade. Aqui a gente tem, então, uma advertência muito importante sobre o apego que nós cultivamos em relação aos bens ligados à matéria. Mas não só, gente, não só a posse do objeto material, a tudo aquilo que está ligado à matéria. Às vezes esse apego não vai ser ao carro que eu consigo comprar, ao dinheiro que eu consigo ganhar. Ele pode estar vinculado, por exemplo, ao cargo que eu estou exercendo, à minha função, ao meu papel dentro dessa sociedade, talvez da microsociedade, enquanto papel de pai, de mãe, de filho, de irmão, quem fica por cima, quem dá a última palavra, essas disputas e esses apegos tão próprios do nosso ego, tão difíceis de trabalhar na nossa vida. O apego ao saber, o apego nos relacionamentos. O meu filho não pode, o meu filho é isso, é aquilo, a minha mulher, o meu marido. Quanta coisa, quanta distorção essa energia de uma afetividade apegada traz de problema para a nossa vida. A dificuldade de se desapegar, a dificuldade de lidar com o que para nós ainda parece incerto e impreciso. Porque essa aqui talvez seja uma das características fortes também. Como nós vivemos na matéria, estamos mergulhados na matéria, as coisas ligadas à matéria nos parecem seguras. E é muito natural que o ser humano deseje sentir segurança. Então, é como se eu, garantindo os meus recursos materiais, o meu patrimônio, eu me sentisse mais seguro. É como se eu, garantindo a fidelidade de alguma pessoa em relação a mim, em qualquer um dessas posições de relacionamentos, eu pudesse me sentir mais seguro. É como se, crescendo dentro do meu trabalho, da minha empresa, dentro de qualquer núcleo que seja, aquilo me garantisse uma admiração e algum outro tipo de segurança. É como se o aplauso do outro ou o like do outro no Instagram fosse a garantia de afeto. Percebamos, então, não é sobre certo e errado, não é sobre ter um jeito que você deve fazer e um outro que não deve. É muito mais sobre a possibilidade da gente entender que é mais amplo do que parece. Até porque tudo o que é da matéria é fadado à destruição. E se é material e vivo, ainda passa pela morte, porque tudo que vive morre. Então, esse nosso apego a essas coisas é uma das questões mais insensatas que a gente pode cultivar na alma. Não tem muito sentido, mas nós temos medo. A gente fica assustado e a gente quer alguma garantia. E a gente se apega. E isso não é uma crítica, mas enquanto eu não tiver a percepção de que isso acontece aqui comigo, e por que acontece aqui comigo, vai ser muito difícil de cuidar. O despertar é o primeiro movimento. Por isso também Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E uma das faces da verdade que a gente vai aprendendo a conhecer numa casa como essa, mas que já foi trazida lá atrás, hein? Não é novidade, não. Uma das faces da verdade é da continuidade da existência humana para além da matéria. A noção de que a vida tem continuidade. Isso é muito antigo, muito antigo.
Jesus, quando veio reafirmar isso e veio amplificar muito esse conceito. Tanto assim que aqui ele traz uma história onde existe uma comunicação direta entre duas esferas da existência, uma material e uma espiritual, porque o comecinho da parábola se dá no plano físico, mas do meio para frente é tudo plano espiritual, percebem? Então Jesus vai começando a trazer clareza sobre essa continuidade numa outra dimensão, de um contexto diferente. Percebem? Então é uma ampliação do conceito, que a gente ainda hoje tem muita dificuldade de sentir. A gente até já tem alguma facilidade de perceber que tem sentido lógico. A gente até entende, a gente até concebe aqui no plano mental. Mas nós, a maioria de nós, sem dúvida, eu, sem dúvida nenhuma, ainda não consegue viver como se a vida fosse realmente um contínuo muito extenso. Para nós ainda é muito mais real o que toca aqui, os nossos sentidos materiais. Tem muito mais força, tem muito mais impacto, não é? Eu sinto assim, eu acho que a maioria de nós sente mais ou menos assim mesmo, tá? Então isso vai ajudando a gente a entender e ampliar. Enfim, eu queria deixar mais essa pergunta aqui, como é que Jesus se dirige a cada um dos personagens dessa parábola? Que características ele destaca desses personagens? Vamos olhar lá no texto, Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Aqui estão muitas características de um determinado indivíduo humano. Ele tinha acesso a muitos recursos e tratava de si mesmo de uma forma magnífica. Vestia o que havia de melhor, comia o que havia de melhor e se tratava muito bem todos os dias. Algum problema nisso? Não sei, né? Será que tem problema a gente se tratar bem? Será que tem um problema aqui no excesso? Porque ele não falou só que ele se tratava bem, ele falou que ele se tratava magnificamente bem e que vestia do que havia de melhor, enfim, era algo bem superlativo o desenho desse personagem rico que não tem nome aqui. É só alguém que age assim. Havia também um pobre, esse tem nome, chamado Lázaro, deitado à sua porta, deitado à porta do rico, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. O que Lázaro queria? Mitigar a escassez a partir de qualquer migalha. Será que Lázaro aqui queria a magnificência do rico? Ele queria o linho? Ele queria tudo aquilo? O que o coração de Lázaro aponta como algo que falta? O mínimo para aliviar o sofrimento. O mínimo que pudesse aliviar o sofrimento. Será que esse rico tinha condição de ofertar alguma coisa para esse Lázaro? Parece, né? Será que um funcionário da casa desse rico poderia ter também? Possivelmente. Será o que foi mais difícil de lidar para esse segundo personagem aqui, gente? A escassez profunda é uma dor muito marcante. Muito marcante. Vamos seguir, vamos perguntar mais, né? Pelo menos tinha os cães que vinham lamber-lhe a ferida, servir de companhia, melhor do que totalmente sozinho, talvez. Qual foi o destino desses personagens elencados aqui por Jesus? O que muda na segunda parte da história? Qual foi o destino de Lázaro, o mendigo? Ele morreu. Qual foi o destino do rico?
ele morreu também. Qual é o destino de tudo aquilo que vive? A morte. E aqui a história começa a mudar drasticamente no seu desenrolar. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, aquele patriarca misericordioso. Levado pelos anjos. Lázaro foi, enfim, acolhido, quando finda o período de escassez. Será que para alguém que está passando por um período de profunda escassez, escutar a história de Lázaro pode trazer alguma paz para o coração, alguma esperança, algum acalanto? Traz, né, gente? Saber da transitoriedade da vida material pode ser uma coisa muito boa quando a gente vive na escassez. Às vezes a gente se depara com figuras que realmente atravessam uma vida com provas tão árduas, tão difíceis, tão miseráveis, que a gente, quando pensa em trocar de posição só mentalmente, a gente já sofre, quer sair correndo, quer fugir. Porque a dor do outro dói em mim, porque a gente tem todo um aparato mental que faz um espelhamento, que com o desenvolvimento a gente começa a chamar de empatia, enfim, mas muito antes dessa empatia moralmente mais trabalhada, a gente emparelha neuronalmente falando emoções humanas. Então, é muito comum que a gente tente fugir da dor do outro. Pensa, qualquer pessoa em luto que perdeu alguém, ir ali fazer uma visita até que é possível, mas viver do lado, estar ali presente. E quando a pessoa não consegue se equilibrar, quanto isso é desgastante, quanto tempo a gente aguenta? A mãe que perdeu um filho e que a gente não acha a palavra para consolar, quanto tempo a gente aguenta? É difícil. E isso, num mecanismo complexo da nossa psique humana, mas de tentativa de proteção pessoal, muitas vezes promove em nós um esfriamento dessa nossa esfera afetiva. Para não sentir em mim a dor, eu acabo trabalhando um processo de indiferença à dor do outro. Porque se dói no outro e eu espelhar, vai doer em mim. E para me proteger, às vezes eu me afasto mesmo. Enfim, o pobre foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico? O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Inferno? Que inferno? Onde é que será que foi parar o corpo do pobre, hein? Sabe, nem conta na história, né? Não tem história. Pensemos num rico dessa magnitude, imaginemos como é que foi o day after da morte dele. Quanta cerimônia, quanta gente, quanta pompa deve acompanhar a morte de uma figura ilustre como essa aos olhos da matéria. Mas o que vem depois? Entendendo que esse homem dá sinais aqui de um profundo apego a tudo aquilo que é ligado ao conforto da matéria e à segurança da posse do recurso. Acabou tudo. De repente, não tem mais linho, não tem mais púrpura, não tem mais banquete, não tem mais servos, não tem mais nada. Que dor! Que dor perder tudo aquilo que para mim era tão importante. Para Lázaro, talvez um grande alívio. Para o rico apegado àquilo que ele já teve de recurso aqui, quanta dor. Então aqui a gente tem um primeiro momento de dor muito forte, que às vezes é justamente aquele aguilhão que começa a fazer o despertar da nossa mente para uma outra esfera, para um outro aspecto da vida.
É isso, esse estado de sofrimento, muitas vezes, que a palavra inferno vai nos remeter. Hoje, com a doutrina espírita, para nós que já estamos tendo esse tipo de conversa aqui, conceber aquele inferno de chamas e de tudo isso não faz muito mais sentido. Esse construto já foi desconstruído para nós. E a gente já consegue entender que todo o inferno que o homem visita é, acima de tudo, um inferno consciencial. É o desconforto da consciência frente a si mesma que vai ampliando conforme a gente vai percebendo mais e mais. Ou o aguilhão da dor da provação mesmo, né? Quando a intervenção do alto diz, olha, chega, você já errou demais, agora você vai começar a voltar mesmo que você não queira. Geralmente quem faz esse serviço é nossa amiga dor, né? Então, tem esses recursos inseridos aqui na destinação desse segundo personagem. E se a gente para pensar que esses personagens tiveram esse destino após atravessar a barreira da morte física, quem mais precisou mudar de postura? Será que foi Lázaro, o miserável? Que aqui na história aparece só como alguém que desejava receber o mínimo, mas que não aparece como alguém que se revoltou frente à própria dor, alguém que, para conseguir suprir suas necessidades, atacava os armazéns daquele senhor, alguém que tenha agredido verbalmente aquele que tinha tanto e que nem sequer podia estender um olhar a ele. Não é essa figura rebelde, revoltada do Lázaro que a gente vê. A gente vê alguém que está harmonizado com a sua situação expiatória, no sentido de sentir a falta, mas sem se rebelar, sem revolta. Quem mais precisou mudar de postura não foi o Lázaro. Esse pôde ser levado pelos anjos para o seio do pai Abraão, para uma situação de consolo. Quem mudou de postura foi, sem dúvida, o rico. E o que mudou? O que na postura do rico mudou? Vamos ler lá na parábola de novo. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse essas palavras. Então, primeiro ele percebe a diferença do seu estado no inferno consciencial e do estado de um outro que teve uma vida muito diferente, uma postura muito diferente e também uma continuidade muito diferente da que ele teve. Ele então pede, o rico começa nesse outro lugar que ele conhece a partir da dor intensa, ele começa a se sensibilizar e pede, Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta dos dedos na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Se Lázaro fosse rebelde, qual era a chance desse rico que o viu na porta da própria casa todos os dias chamar por ele? Entendem por que a gente diz que alguém que está ali num estado de brandura frente à provação, sem revolta, era tão visível até para o rico que se tratava de alguém do bem, que foi o socorro dele que ele implorou. Pai Abraão, manda Lázaro. Ou seja, eu sei que Lázaro é bom. Sabe, então por que não ajudou? Meu coração estava ainda insensível. Eu não conhecia o outro lado. Eu não conhecia a dor, o tormento, a escassez, a ponto de ter a sensibilidade já aflorada. Por isso que a gente fala tanto na amiga dor, que faz esse serviço, né? Um serviço sujo. A gente não gosta. Quem gosta de dor? Não gosta. Mas quem pode negar que a dor, às vezes, é uma daquelas irmãs mais eficientes para nos ajudar no nosso processo de transformação? Então, se a gente já reconhece, nem que seja pela razão, porque gostar não gosta, mas se a razão já te diz isso, pelo menos não nos rebelemos, não nos revoltemos, não briguemos com Deus dizendo, seja feita a minha vontade, do jeito que eu quero.
que a gente possa aprender do Mestre. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque nós não somos oniscientes, mas Deus o é. Onisciente, onipotente e puro amor e caridade. Então, se a dor nos visita, é porque, infelizmente, a nossa sensibilidade ainda é tão pequena a ponto de precisar desse tipo de ferramenta. E Deus, no seu movimento de amor, o oferece. E nós, na nossa ignorância, muitas vezes, por ser desprazeroso, a repelimos, né? Qual a resposta para a súplica do rico, gente? Mas o pai Abrão lhe respondeu: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora goza, está na consolação, e tu nos tormentos. Receber os bens é uma coisa, como eu uso os bens que eu recebi é uma outra coisa, tá? E eu queria destacar isso aqui. Porque receber bens e gozar egoisticamente desses bens é uma postura muito perigosa. Mas ser aquele que distribui de forma ordeira os bens que recebe é algo absolutamente necessário. Tanto assim que a gente pega a figura de Jesus, nosso mestre. Quantos bens Jesus pôde gerenciar, distribuir, a ponto de transformar a história da humanidade em 3 anos de gestão. Gestão de que espécies de bens? Os bens espirituais, os bens morais. Então, Jesus recebeu do Pai muitos bens e os administrou e aproveitou de forma maravilhosa. Dado que é perfeito, né? Não é o que se espera de nós, é claro. Mas o grande problema aqui é o tipo de gestor de bens que nós vamos ser. Sejam esses bens, bens materiais, sejam esses bens, bens intelectuais, da inteligência, sejam esses bens, bens afetivos. Como que eu me conecto afetivamente com as outras pessoas, com os contextos? De forma possessiva? É meu, quero para mim? Tudo para mim? Ou de forma um pouco mais equilibrada, mais justa? Onde a minha necessidade importa, mas a do outro também importa. E não é sobre distribuição igualitária de todos os recursos, não é sobre isso, porque a gente cresce na diferença. A diferença é muito importante para nós, até para nos sensibilizar para pontos de vista diferentes. A gente cresce na diferença, mas a gente tem um compromisso, ou pelo menos deveria ter um compromisso claro na nossa consciência, que é o de andar alinhadamente com os nossos valores morais. Porque um dos pontos de tormenta desse rico, que implora a Lázaro que venha, é perceber que ele tinha ali um homem bom que ele não soube cultivar para ser um amigo seu, que talvez pudesse sim, com um laço mais estreito de amizade e equilibrado pelo equilíbrio do rico, de subir na sua concepção do que importa, e entender que valores morais importam, que esperança importa, que bondade importa, ele teria ascendido e talvez pudesse receber mesmo daquele irmão que já estava saindo de uma fase de provação, porque Lázaro aqui não é um benfeitor, percebem? Ele é um irmão, é farinha do mesmo saco, num estado de maturação um pouco melhor. Talvez por isso a resposta venha como veio, que eu vou continuar lendo aqui. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. Do lugar onde estás para aqui. O que a gente precisa observar aqui, gente? Conforme a gente vai concebendo a ideia de um plano espiritual e do plano terreno, o que é muito fácil de enxergar? No plano terreno, todo mundo que está mergulhado na matéria tem acesso
as mesmas coisas da matéria. Aqui, um benfeitor vai poder funcionar no mesmo plano que um malfeitor. Não é assim? Jesus veio para a matéria e agiu no mesmo plano daqueles que o crucificaram. Aqui todo mundo habita um plano comum e a gente pode se relacionar, né, linearmente nesse plano comum da matéria. Nossos benfeitores, alguns amigos mais maduros, outros mais renitentes, outros ainda muito endurecidos, está todo mundo aqui tendo acesso um ao outro. Mas quando aquela portinha, né, aquela pontezinha da morte é atravessada, aí a gente começa a se separar por padrão vibratório. Então, padrões vibratórios mais densos habitam certas esferas, padrões vibratórios mais sutis, outras esferas. E quem está nas esferas mais sutis, já bem desenvolvido, até pode vir em missão para as esferas mais densas, mas eles voltam para lá. Então é em serviço, vem, serve e volta, vem, serve e volta. E quem está aqui, nessa zona mais densa, não consegue ascender. Tanto assim, a gente tem um exemplo muito consistente disso na figura de André Luiz, né? André Luiz, que está lá trabalhando em nosso lar e recebe a visita da mãe dele, que vem de esferas superiores, o visita e volta. Ela habita uma outra esfera. Só para a gente ver por que é citado aqui esses abismos intransponíveis. Não é que falte recurso, não é que não se possa oferecer o socorro para aquele que pede socorro. Mas Lázaro, muito provavelmente, não tinha ainda essa condição, porque ele estava saindo de uma encarnação expiatória, sem dúvida. Passou por muitas provas, expiou muitas dores e venceu na encarnação. E agora ia para uma zona de recuperação em termos espirituais. Enfim, para a gente entendendo aquilo que parece estranho, né? O outro estava no inferno, quem está do outro lado não pode vir socorrer, o que é isso? Isso seria insensibilidade dos nossos amigos espirituais mais evoluídos? De jeito nenhum. Jesus nos explicou que ele vinha não era para destruir a lei, mas para cumpri-la. E isso aqui é a harmonia da lei. É da lei que, neste plano, a gente possa ter essas experiências mais homogeneizadas, num único plano material. E na outra esfera, no pós-mortem, que continua, onde a vida continua, isso funcione de uma forma diferente. Quando que esses abismos vão poder ser transpostos? Na próxima reencarnação. Porque daí os abismos deixam de ser intransponíveis. O mergulho na carne tem também esse poder. Tá? E qual é, então, depois que o pai Abraão disse para ele, olha, não tem jeito, no momento que a gente está vivendo agora, ele não tem como aí te socorrer, nem você tem como vir aqui. Qual que é a próxima súplica de um coração que começa a se sensibilizar? A gente vai ver aqui o rico, que antes queria tudo só para si, mudar um pouquinho de postura. Já que eu não posso ter, ele se revoltou? Não. Ele invejou? Não. Traz então todo mundo para o inferno? Não. Ele teve uma mudança sutil de postura. Disse o rico, eu então te suplico, pai Abrão, que mande Lázaro à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para esse lugar de tormento. Então aqui a gente vê um coração que começa a despertar de um egoísmo onde só importa o meu, não entra num movimento de revolta, mas começa a querer expandir aquilo que ele já entende como bem para o outro. Aqui a gente vê o rico começar a virar um bom teórico. Olha, eu não vivi nada disso, mas agora eu quero ensinar para os outros. E como eu não tenho como ir lá, então o senhor manda quem tem como ir lá ensinar, para ver se esse povo aprende. E a resposta do nosso pai Abrão aqui foi, Abrão lhes retrucou, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem.
Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico já tinha Moisés e os profetas? Tinha, né? E ele os escutou? Não. Não foi suficiente para ele. A conversa continua e vai, né? Não, meu pai Abrão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com ele, eles farão penitência. Respondeu-lhes Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Então, gente, esse final aqui, ele é bem, assim, né, visceral para nós. Não é por falta de informação que o rico não trabalhou o próprio coração. E ainda que ele tenha uma mudança de postura aqui, ó, teve uma mudança de postura, né? O que motiva essa mudança? Um desejo de compartilhar do bem, é menos egocêntrico. Só que para quem ele quer mandar a mensagem? Para os meus. É meus irmãos, meu pai, é meu povo. Ainda não estamos em um grau de amadurecimento em que eu desejo o bem de forma mais universal, o bem de todos. Ainda é um bem para os meus, ainda nos fala sobre egoísmo. Um egoísmo que não está sendo dito aqui como defeito, mas simplesmente como característica de pouca maturidade. É assim mesmo que a gente expande o nosso campo afetivo, depois do meu, os meus. E assim, gente, eu queria fechar essa nossa reflexão falando que não é sobre o que falta. Não é por falta de amparo da espiritualidade maior, nem por falta de alertas do alto para que nos possamos colocar mais lúcidos, para que nós possamos despertar, nem por falta de oportunidade de gerir recursos, sejam eles quais forem, dos materiais aos afetivos, espirituais, morais, saúde. A gente pode usar qualquer tipo de recurso. Não nos falta tanto a ponto de que nos tornemos tão insensíveis. É sobre a que nos apegamos. Porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Tratar nossa doença apego para desenvolver a bênção da caridade. Não é por falta de recursos, é por falta de condição interna, por não olharmos para as nossas feridas de alma que merecem e precisam ser cuidadas. Amadurecimento, não só no contexto pessoal, no campo do conhecimento, mas principalmente, até eu diria, no campo das emoções. Um amadurecimento do eu que me permita conhecer mais e me transformar emocionalmente na direção certa. Colocar em prática o que já existe em teoria. A prática se constrói no solo do coração, pelo desenvolvimento da habilidade de amar. Fora do amor não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E com essa reflexão eu queria que a gente fechasse esse momento agora, pensando que sim, nós temos o compromisso de trazer para a nossa vida coisas boas. Nós temos que cuidar de nós mesmos, porque a partir do cuidado que eu tenho comigo, que eu vou poder transformar o meu coração e a minha mente. Então, não é sobre rejeitar o eu, é sobre acolher o eu imaturo que nos habita e ajudá-lo a se desenvolver. Eu queria convidar todos vocês para que respirem fundo uma vez mais e nessa tentativa de colocar em prática aquilo que a gente vai aprendendo na teoria, a gente vai para aquele segundo momento aqui do nosso tratamento, onde a gente se prepara para uma pequena visita, uma pequena incursão
no plano mais etéreo, né? Menos material. Para isso, nós vamos praticar o desdobramento, que é a projeção do nosso eu para além dos limites da matéria. Então, eu quero contar de 1, 2, 3, e a gente vai sentindo com essa contagem que o nosso espírito vai se soltando um pouquinho do nosso corpo e vai caminhando aqui na direção da tela para um local muito bonito no plano astral, que está aqui, onde para nós, no plano físico, está o estacionamento. Em plano astral, um lindo jardim, com bancos, com grama, com flores, com uma luminosidade suave, com a luz do luar nos banhando, com essa temperatura agradável, e caminhando por esse jardim, encantados com a sua beleza, a gente acha um lugar que foi especialmente trabalhado para cuidar de nós nessa noite de hoje, onde um amigo do plano espiritual, esse plano mais sutil, vem trazendo uma série de recursos novos que a gente vai assimilar energeticamente para depois transmitir ao nosso corpo físico. Cada um recebe recursos no campo que tem maior necessidade, seja o da saúde física, da cura do corpo, seja o da saúde emocional, da cura da alma, do coração, seja o consolo para uma dor profunda, a esperança que me falta pela dificuldade em perceber os futuros caminhos que eu possa caminhar. Enfim, cada um tem sua necessidade, mas esse amigo que visita a gente hoje sabe quais são as necessidades mais necessárias de serem atendidas, não segundo a nossa vontade, mas segundo a onisciência do nosso Pai Celestial, tão amoroso, bom e justo, que mesmo quando o que Ele precisa deixar existir na nossa vida, para o nosso bem, ainda assim Ele permite, sem deixar de mandar algum nível de solução, de amparo, nem que essa solução seja a minha postura frente ao desafio, a postura de mais esperança, a postura de maior aceitação, a postura de fé e de confiança nesse amor que nos une em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E esse recurso que foi trazido foi sendo entregue a vocês gradativamente. Vocês precisam recebê-lo, acolhê-lo. Cada um se coloca na condição de receber aquilo que esse amigo espiritual trouxe, não só receber, assimilar, trazer para si, se comprometer com fazer o bom uso dessa energia, pedindo que Jesus seja o grande mestre que nos orienta e nos inspira, para que a gente aproveite mesmo da melhor forma. Esse momento de prece e reflexão, que vai acontecendo enquanto também recebemos o passe aqui na esfera física, ele deve vir com um coração que aproveita esse clima mais ameno também para falar a Jesus da nossa necessidade, dos nossos desejos, não na postura de quem exige, mas na postura de quem confia. Confia que o Mestre tem recursos aonde nós não temos, tem sabedoria para aquilo que nós ainda não temos maturidade de compreender. Que o Mestre Jesus pode alcançar aquilo que a minha energia física, a minha ação no plano material ainda não pode. Que Ele é o remédio, seja lá qual for a pergunta que vai sendo elaborada na minha mente nesse momento. E assim, confiantes, vamos sentindo que a paz que Jesus nos prometeu, dizendo, a minha paz eu vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá, já encontra espaço no nosso coração. A paz do Espírito, a paz daquele que confia, a paz daquele que busca encontrar as forças de seguir adiante,
até quando seja necessário, mesmo no enfrentamento de grandes desafios e de grandes dores. Que essa paz do Cristo possa penetrar profundamente no nosso coração e que nós agora possamos juntos sair desse jardim, desse cantinho, nos despedindo daquele que veio cuidar de nós, nos abraçando talvez, sentindo todo esse carinho, toda essa afetividade. Vamos caminhando na direção do salão que aqui recebe o nosso corpinho físico. Cada um caminha até o lugar onde está sentado e a gente vai fazendo um reacoplamento com o cuidado de transmitir toda essa energia mais saudável e trabalhada também para o nosso corpo físico, sentindo os nossos pés, nossas pernas, nosso quadril, nosso tronco, braços, pescoço, cabeça. E aqui, Mestre Jesus, uma vez mais te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, bebendo na fonte dos teus ensinamentos e alimentando no nosso coração a energia da esperança e da confiança, para que possamos seguir firmes, aproveitando melhor as oportunidades que venhamos a receber no nosso dia a dia. Que a tua proteção se estenda a todos aqueles que compartilham da nossa história, na nossa família, nossos amigos, no nosso trabalho, daqueles que compartilham da nossa história, mas que nós ainda não entendemos muito bem como, porque são distantes, porque não conhecemos, porque, enfim, nossa capacidade de visão é muito pequenininha ainda, Senhor, mas que essa bênção, que essa proteção se estenda a toda a nossa cidade, nosso estado, nosso país, os continentes todos os países, os continentes desse planeta, que essa onda de amor abrace efetivamente o nosso planeta Terra. Que o Senhor esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Muito obrigada, meus amigos, por mais esse momento. Que Deus os abençoe e que a gente possa chegar em paz até nossos locais.